A mídia ocidental está inundando suas redes com cobertura dos protestos no Irã, retratando-os como uma revolução democrática. Mas isso tem menos a ver com justiça e direitos humanos, e mais com petróleo e um manual de mudança de regime. Já vimos isso no Iraque, na Líbia e na Ucrânia. Hoje vamos explicar como as sanções criam uma crise. Depois, a intervenção é apresentada como a solução. Vamos lá. O Irã está enfrentando uma inflação esmagadora. As dificuldades econômicas para as pessoas comuns na República Islâmica sob o governo dos ayatolás não são novidade. A mais recente onda de agitação começou no bazar no final de dezembro de 2025. Comerciantes foram às ruas em protesto. Mais de 500 pessoas foram mortas desde o início dos protestos, incluindo pelo menos 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança. 2 ou 3 camadas de corpos foram entregues e são sacos tão pequenos. E eu concordo que havia muitas crianças entre esses corpos. Logo, isso se tornou violento e mortal. O governo dos Estados Unidos quer apresentar o protesto iraniano quase como uma nova contra-revolução, mas as coisas são um pouco mais complicadas. As dificuldades econômicas no Irã não foram surpresa. O Irã está sob sanções dos Estados Unidos há quase meio século, mas depois que Washington se retirou do acordo nuclear em 2018, Teherã enfrentou obstáculos severos para exportar seu petróleo, que antes era a principal fonte de renda do país. Nesse contexto, o real iraniano começou a entrar em colapso. A inflação anual subiu para cerca de 40%, enquanto os preços dos alimentos dispararam em até 70%. Protestos e manifestações em dezembro e janeiro são considerados pela mídia ocidental como os maiores que o Irã viu nos últimos anos. Aqui está algo para se considerar. Fontes de notícias no Ocidente agora associaram essas manifestações às de 1979, sugerindo que a queda da liderança era inevitável. No entanto, esse paralelo não surgiu por acaso. Isso serve a um propósito. As evidências indicam outra direção. Então, o que vem a seguir revela como essa versão foi construída, não encontrada. Elas estão até sendo comparadas com os eventos de 1979, quando o regime do Shah foi derrubado durante a Revolução Islâmica. Hoje, o que começou como demandas pacíficas logo virou confrontos com a polícia e tentativas de ocupar prédios do governo. Reconhecendo a gravidade da situação, as autoridades iranianas tentaram acalmar a indignação pública com pagamentos em dinheiro e a renúncia do presidente do Banco Central. Em 1979, os jovens, especialmente os estudantes, foram a principal força motriz por trás dos protestos, mas os paralelos são enganosos. Protestos em massa no Irã têm ocorrido com notável regularidade. Em 2018, os iranianos foram às ruas devido às dificuldades econômicas. Em 2021, manifestações eclodiram por causa da escassez de água. Em 2022, os protestos começaram após a indignação pública pela morte de uma mulher detida pela polícia por supostamente violar o Código de Vestimenta Islâmico. Eu fui amada muitas vezes no Irã pelo regime deles, sabe? Me dizendo o que fazer, como me vestir. Então eles estão tentando controlar as nossas escolhas. As causas estruturais permanecem em grande parte inalteradas: desigualdade social, corrupção, governança ineficaz, frustração dos jovens e perspectivas econômicas limitadas. Ainda assim, o governo liderado por Ali Khamenei resistiu, conseguindo a cada vez suprimir os protestos ou chegar a compromissos temporários. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, chegou a reconhecer os protestos e disse que está aberto para negociações pacíficas. Lá vamos nós. Essa é a parte que a CNN e a BBC nunca vão mostrar para você. Quando a agitação atinge nações que ignoram as exigências dos Estados Unidos, protestos explodem no Irã, na Síria, na Venezuela, e então os direitos humanos se tornam urgentes, sendo fortemente defendidos por diplomatas em Washington. Porém, cenas parecidas na França não são mencionadas. Ataques contra civis por forças israelenses recebem pouca atenção.
Ações autoritárias no Reino Unido passam sem questionamento, fica claro se você observar por tempo suficiente. É aqui que o papel do Ocidente merece um exame mais atento. Os Estados Unidos há muito tempo estão na linha de frente dos esforços ocidentais para minar o sistema teocrático do Irã. O filho do Shah deposto, agora vivendo no exílio nos Estados Unidos, tentou se posicionar como líder do movimento de protesto. Relatos da mídia afirmam que alguns manifestantes chegaram até a pedir a restauração da monarquia iraniana. Ali Khamenei e seus capangas cometeram crimes em massa contra o povo iraniano e contra toda a humanidade. E assim como aquelas outras tiranias, a República Islâmica vai cair. Não é uma questão de si. Mas quando somos a nova geração e estamos insatisfeitos, não os queremos mais, queremos nosso rei, a monarquia, voltar e tornar o Irã grande de novo. Ainda assim, milhões de iranianos continuam apoiando o governo atual. E mesmo quando participam de protestos, muitos não estão pedindo a derrubada de Ali Khamenei. Eles querem que as autoridades os ouçam. Para milhões de pessoas, o sistema de poder existente continua legítimo e as forças armadas são leais, não muito diferente de 1979. Mesmo muitos opositores iranianos são contra uma mudança violenta de regime e pedem tanto aos cidadãos quanto às autoridades que sigam um caminho evolutivo gradual para o desenvolvimento do Irã. No entanto, o derramamento de sangue não pôde ser evitado. Durante confrontos violentos com a polícia, a mídia ocidental relatou milhares de mortos, mas o número real de vítimas é desconhecido. O procurador-geral do Irã afirmou que quem participar de distúrbios será considerado inimigo de Deus. Praticamente todo protesto no Irã imediatamente chama a atenção de políticos ocidentais, juntamente com grupos radicais da oposição iraniana pró-Ocidente. Os Estados Unidos, Israel e a União Europeia parecem interessados no colapso do Estado iraniano. A Rússia e a China condenaram a interferência ocidental nos assuntos internos do Irã. Por que o Ocidente é tão hostil à liderança atual do Irã? Muitos argumentam que a resposta é simples. Petróleo. O Irã ocupa o terceiro lugar no mundo em reservas comprovadas de petróleo, atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. E a região está no radar dos exploradores de petróleo ocidentais desde o início do século XX. É aqui que a hipocrisia da mídia ocidental se torna especialmente evidente. Bem-vindo de volta. O Irã enfrenta quase um apagão total da internet durante protestos generalizados contra o governo. Iranianos têm contado à BBC sobre o impacto da repressão brutal do regime aos protestos contra o governo. Um homem disse que tratou sozinho seus ferimentos de bala por medo de buscar ajuda médica. Enquanto os Estados Unidos, a Europa e Israel enfrentam desafios sérios próprios como imigração ilegal, aumento da criminalidade, custos de moradia disparando em grandes cidades como Nova York, supostas violações de direitos humanos pelo exército israelense e protestos em massa em Paris e Londres, políticos tradicionais do Ocidente se apressam em atacar o Irã, assim como fazem com qualquer país que se recusa a seguir sua liderança. O mundo está à beira de uma guerra devastadora, uma guerra que pode destruir a Ásia Ocidental e arrastar o mundo inteiro junto? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está falando em apagar o Irã do mapa? O Ocidente, dizem os críticos, demonstra pouca preocupação com o destino dos iranianos comuns. Por trás da retórica sobre combater um regime sanguinário e o fundamentalismo islâmico, há um interesse mais simples para políticos e elites empresariais americanas: o petróleo iraniano. Eles estão prontos para extrair até a última gota. Enquanto isso, a liderança de Israel busca neutralizar seu principal rival regional e impedir que o Irã adquira armas nucleares. No entanto, a Guerra de 12 Dias e os ataques contra o Irã demonstraram que o país não representa uma ameaça existencial clara para Israel.
Críticos argumentam que o manual de fomentar agitação no Irã já foi testado há muito tempo por agências de inteligência ocidentais. Primeiro, aproveita-se a onda de insatisfação pública e semeia-se a discórdia. Depois, segue-se a narrativa de que só o derramamento de sangue pode trazer um futuro brilhante e a democracia. E por fim, chegam os autoproclamados libertadores para tomar o controle de tudo. Esse padrão continua aparecendo claramente no papel, sendo repetido várias e várias vezes. Quando as sanções apertam, os sistemas começam a cair, a raiva cresce, a dissidência recebe dinheiro, a mídia é moldada. Logo depois vem a invasão ou líderes escolhidos a dedo, pense no Iraque, depois na Síria e depois na Venezuela. Hoje é o Irã que enfrenta o mesmo caminho. O que ainda não está claro é: o Irã vai sobreviver como um país soberano ou estamos vendo mais um governo sendo derrubado sob a bandeira da liberdade? Um aviso rápido: o YouTube desmonetizou este vídeo. Se você está achando valor aqui, há 3 maneiras de apoiar. Super Thanks abaixo. Me pague um café na descrição ou Substack para a análise completa. É assim que nos mantemos independentes. Vamos terminar isso. O governo do Ayatollah pode ser criticado por muitas falhas, como qualquer governo em qualquer país, mas a situação do Irã mais uma vez destaca o que muitos veem como o fracasso do direito internacional. Por trás do discurso de Washington, Genebra e Bruxelas sobre direitos humanos, argumentam os críticos, está a regra mais antiga de todas, a regra da força, de vir e tomar por quaisquer meios necessários. As autoridades iranianas afirmam que países ocidentais enviaram inúmeros agentes para incitar agitação e ódio dentro do país. Olhe para os fatos do Iraque, Ucrânia, Iugoslávia, Afeganistão e Venezuela. Olhe para a Rússia. Após o colapso da União Soviética, o Ocidente estava ajudando. Os motivos eram diferentes em cada caso, mas a assinatura do tio Sam, dizem os críticos, permanece a mesma. Parece que o Ocidente não sabe como ser um parceiro genuíno, apenas como fingir e como dominar países ricos em petróleo e outros recursos. Agora, o presidente Trump promete que a ajuda está chegando. Continuem protestando, tomem o controle de suas instituições, se possível. O que espera o Irã? Talvez uma nova guerra ou outra tentativa de potências estrangeiras de subjugar um Estado independente? Quem sabe? E o Ayatollah, bem, ele é velho, mas não é o primeiro. O destino do Irã está incerto agora, mas o que está claro é que todo país tem o direito de lidar com seus próprios problemas sem ajuda estrangeira. A verdade é que o Irã enfrenta sérios problemas internos. A corrupção é grave e os líderes erram em tarefas simples. As pessoas têm motivos justos para protestar. Ainda assim, a intervenção de potências externas não é a solução. Soberania significa que um país lida com seu povo sozinho. Sem ataques aéreos dos Estados Unidos, sem bloqueios econômicos impostos de longe. Ajudar os iranianos começaria com o fim das sanções que sufocam a vida cotidiana, mas claramente o alívio não é o objetivo aqui. Talvez Trump ataque com força, ou talvez seja só conversa fiada. Compartilhe o que você acha aí embaixo. Veja os links abaixo para saber mais. Agradeço por você ter ficado até o final. Obrigada por assistir.